começar. Então, que Jesus possa envolver nossos corações, para que a gente possa, em sintonia com a boa espiritualidade que ampara o serviço dessa casa, poder tirar o melhor proveito, né, do que a gente vai ouvir aqui nessa noite de hoje. E nós vamos falar sobre... E nada acontece por acaso, né? Se esse nosso irmão não pôde vir, é porque a gente precisava... Muita gente vai precisar ouvir essa trecho aqui do Evangelho que a gente vai comentar, certo? Então nós vamos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições. Item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Então, a justiça das aflições, que é o item 3, fala assim: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais seriam um engodo. Então, quando a gente fala da justiça das aflições, é muito difícil, quando a gente está sofrendo, seja lá qual for a dor, a gente se sentir justiçado por Deus. A gente acha que Deus abandonou a gente quando a gente está sofrendo algum mal, né? A gente tem uma tendência de se rebelar contra Deus. A gente diz: por que Deus deixa a gente passar por isso, né? E essa sensação de injustiça se dá por dois motivos. Um, porque a gente não se conhece na nossa própria vida, nessa própria existência. E o outro é porque a gente, quando nasce, a gente encarna com um véu de esquecimento, de bondade de Deus. Porque se a gente lembrasse do que a gente já foi, a gente não teria, às vezes, coragem de encarar as pessoas com quem a gente se relaciona. A gente teria muita vergonha disso. Então, quando a gente está passando por um sofrimento, a gente tem que entender que a gente ou deu causa a esse sofrimento nessa própria existência, que a maioria das vezes é por conta disso, ou se a gente não encontrar uma causa nessa existência, com certeza aí é que se faz a justiça de Deus. Foi em outras vidas, no passado. A gente cometeu coisas que a gente ainda está se resgatando, precisa se ajustar com as leis de Deus, e a gente vai pagando esses débitos que a gente vai contraindo nas nossas existências. Então, todo o mal que acontece na gente, por isso que se fala da justiça das aflições, porque é um remédio amargo que a gente precisa tomar para a gente crescer, para a gente evoluir, né? E Deus não erra. Deus não tem nenhum propósito para a gente de Deus, é para castigar ou punir a gente. Deus nos ama e quer que a gente se eduque, que a gente modifique a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? O nosso grande propósito aqui é isso: a gente veio para cá para a gente melhorar aquilo que a gente ainda tem de imperfeição e aumentar nossos conhecimentos sobre as verdades de Deus, para que a gente possa ir evoluindo, né? É assim que a gente vai crescendo. Então, aqui, continuando na leitura, fala assim: mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais que os outros, né? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então foi como eu falei, às vezes a gente não entende por que uma criança acaba de nascer
e ela morre, né, ou já nasce com uma doença, e a gente precisa também compreender, né, que a gente só pode entender essa justiça de Deus se a gente acreditar numa vida futura. Porque é nessa vida futura que as recompensas pelos nossos esforços, né, se a gente passa pelo sofrimento, como foi a leitura do Evangelho hoje, com resignação, sabendo que a gente precisa carregar a nossa cruz com resignação, né, e servindo sempre a Jesus, sendo fiel a Jesus, porque a recompensa que a gente vai ter, a gente não tem nem dimensão de como a gente vai viver num mundo de glória, de alegria, num reino que a gente ainda desconhece totalmente. A gente ainda está caminhando para esse reino de glória. Então a gente tem que ter essa paciência de esperar, porque a recompensa, Jesus falou, a felicidade não é desse mundo, né? Isso a gente precisa entender também. Se a gente está encarnando nesse mundo de provas e expiações, é porque a gente ainda precisa resgatar muita coisa, muito débito, a gente ainda deve muitas vezes de Deus. A gente ainda tem muita coisa para melhorar, né? E o processo para a gente melhorar é um processo lento e muitas vezes doloroso, né? A gente precisa ter essa compreensão, porque a gente pode aprender pelo amor, mas a gente aprende muito pela dor também, né? Todo o processo é educativo de Deus, né? Seja demonstrando amor pela gente, seja a gente passando por algum sofrimento, por alguma dor, a gente está recebendo uma oportunidade sagrada da gente se melhorar, da gente buscar sair melhor daquele momento difícil. A todo momento a gente está sendo testado e provado para a gente superar essas. Tem a prova, e como provas e expiações que a gente vive, tem a prova da riqueza, da pobreza. Por isso que uns nascem para viver a pobreza, outros para viver a riqueza. E ninguém é melhor do que o outro por causa disso. É que a gente, por viver num mundo ainda muito preso à matéria, a gente acha que ter dinheiro é sucesso e é felicidade. Isso não é verdade. A gente pode, para a gente ser feliz, a gente só precisa amar e ter a nossa consciência tranquila e isenta de culpa. Se a gente souber amar as pessoas, amar a Deus, né, e ao próximo como a gente ama a nós mesmos, e a gente levar uma vida sempre se esforçando para fazer o bem, com mais imperfeições que a gente ainda carrega, que permita a gente ter uma consciência tranquila e a gente ter paz e serenidade, a gente já consegue usufruir de uma felicidade relativa nessa vida. Então isso é fundamental para a gente aprender a caminhar. E segue aqui no Evangelho. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, a gente já falou isso aqui. Se Deus é perfeito e Ele não erra, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito profundamente amoroso, porque Deus ama todos nós incondicionalmente. Agora é difícil a gente reconhecer esse amor no momento de sofrimento e de dor. A gente não consegue enxergar isso, porque a gente não tem o tempo de Deus, porque quando chegar no tempo certo a gente vai compreender exatamente por que a gente passou por cada sofrimento nosso aqui na Terra. A gente vai entender o quanto que Deus foi bom com a gente o tempo todo, e foi caridoso, e foi misericordioso com a gente. Porque às vezes era para a gente passar por provas muito mais difíceis. E a gente, com esforço, consegue ter essas provas atenuadas pelo amor de Deus, pela misericórdia que Ele tem para todos nós. Então a gente não pode perder, se a gente quer seguir com fé e com determinação na nossa jornada aqui, a gente tem que ter isso dentro do nosso coração, que Deus é bom o tempo todo com a gente. Em nenhum momento Ele deixa de nos amar, em nenhum momento Ele nos deixa desamparados. E Ele está sempre no mesmo local para todos nós. Somos nós é que temos mais acesso a Ele, permitimos esse acesso a Ele no nosso coração ou menos.
E aí a gente vai pautando a nossa vida com mais ou menos dor, com mais ou menos sofrimento. É a nossa capacidade de receber esse amor do alto que muda. A gente se torna, às vezes, não se torna receptivo a esse amor e a gente sofre mais. Né? Porque se a dor é um processo educativo para todos nós, o sofrimento é opcional. O quanto a gente vai sofrer com aquela dor é uma opção nossa, é uma escolha nossa. Se a gente souber escolher, né? Se a gente tiver essa fé nesse amor de Deus por todos nós, a gente vai conseguir lidar melhor com qualquer dor, porque a dor existe, é para todos nós que estamos aqui encarnados, não existe privilegiado, não existem pessoas que são escolhidas, todos nós estamos aqui para nos preparar, para servir um ao outro, e todos nós temos a mesma importância aos olhos de Deus. Ele não criou nenhum de nós para fracassar e nenhuma ovelha. Jesus falou que nenhuma ovelha seria perdida. Porque todos nós somos muito importantes para Deus e para cada um de nós aqui. A gente precisa muito um do outro. A gente só pode, porque aqui fala no Evangelho, que se a gente está achando que por ter dinheiro, tem conforto, e a gente vive uma vida sem sofrimento, a gente está pecando por omissão. Porque como que a gente consegue viver no mundo sem sofrer, vendo tanta injustiça, vendo tanto irmão se matando, sem motivo algum, em guerra? A gente vê pessoas fazendo de tudo para acumular riquezas enquanto outras passam fome. Então, se a gente não se sentir incomodado pelo sofrimento do outro, é porque a gente ainda não aprendeu o nosso verdadeiro papel aqui na Terra. Que a gente nasceu para amar e ser amado, para servir ao próximo e servir a nós mesmos, para a gente aliviar todo e qualquer sofrimento que seja possível para a gente poder aliviar. Então, se a gente não se incomoda com o sofrimento alheio e acha que a nossa vida está tudo tranquila, a gente vai estar agindo no mal, sim, mas não por pensar mal, mas por omissão. A gente pratica o mal por omissão. Se a gente deixa de fazer o bem, a gente está necessariamente praticando o mal. Então a gente precisa, né, ter esse conhecimento. Seguindo aqui no texto, nós vamos falar agora das causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou assim sequer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente e outras fora dela. Isso a gente falou aqui. Mas se a gente está sofrendo, a nossa vida está passando por alguma aflição, não tem jeito. Ou a gente deu causa agora, nessa vida, né? Ou a gente deu causa em vidas anteriores. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tomam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua omissão? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões, querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Aqui vale a pena a gente abrir um parênteses, porque a gente pode achar que a gente pratica o mal por perversidade, mas não é. A gente pratica o mal por fraqueza. A gente é mais frágil do que perverso. Porque a gente tem até medo de descobrir o bem e a luz que a gente tem dentro da gente. Porque se a gente descobre essa luz, e a gente sabe que a gente tem que iluminar o caminho dos outros, isso vai tirar a gente da nossa zona de conforto. A gente vai ter que fazer algo diferente para a gente poder transformar a nossa vida e com essa transformação a gente ajudar a transformação do outro. A gente ajudar o outro a melhorar, a ser o seu sofrimento aliviado. Então, a gente tem que ter essa noção, né, que a gente veio aqui, não veio a passeio, a gente não está aqui como turistas nesse planeta. A gente está numa escola, a gente está num planeta hospital, tem muitos doentes, que a gente precisa servir esses doentes.
E como escola a gente tem que tirar todo o proveito de tudo que acontece aqui nesse planeta, de todos os ensinamentos que Deus nos oferece através das pessoas que se relacionam com a gente. Muitas vezes a gente se depara com pessoas difíceis na nossa vida, mas isso não é castigo de Deus, isso é uma oportunidade da gente aprender a tolerar, da gente aprender a perdoar, para assim a gente poder amar o próximo. E amar aqueles, porque amar aqueles que gostam da gente é bem fácil. Aqueles que nos tratam com gentileza, com carinho, isso é uma tarefa que não é das mais difíceis, não. Agora, amar aquele que nos magoou, aqueles que nos ofendem, que nos causam mal, que nos deixaram ofendidos por algum motivo, essa tarefa é difícil. É difícil porque a gente não aprendeu nem a tolerar, e a gente vive num momento de muita intolerância, onde a gente se divide em extremos, seja em qualquer aspecto político, religioso, futebol. Você vê pessoas se agredindo sem se separarem pelo motivo, é motivo banal, né? Então, se a gente percebe isso, a gente tem que entender isso. A gente veio aqui com essa missão, a gente precisa se conhecer e usar do convívio com o próximo, né? Essa ferramenta eficaz e abençoada que Deus deu para a gente poder evoluir. E esse convívio com o próximo é próximo mesmo, porque a nossa maior escola e melhor é o nosso lar. É lá no nosso lar que a gente vai viver, primeiro que a gente tira as nossas máscaras, né? A gente põe uma máscara para viver com os outros, se relacionar no trabalho, se relacionar quando está na rua, mas em casa as nossas máscaras costumam cair, porque a gente começa a demonstrar as nossas imperfeições. É lá que o nosso egoísmo prevalece. A gente tem um momento de raiva, né? A gente explode, discute, então, e é lá no lar que a gente precisa educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque só assim que a gente vai, aos poucos, construindo quem a gente precisa ser, né? Porque a gente só está aqui usando esse corpo que é denso, num mundo que é suscetível a várias doenças que causam muito sofrimento, é porque a gente precisa usar desse corpo para aprender a se libertar da matéria, para ampliar os nossos conhecimentos sobre as leis morais e as leis de Deus, e assim a gente seguir e dar mais um passo na nossa jornada evolutiva, até que a gente não precise mais usar dessa carne, né, e viver no mundo de tanto sofrimento. Foi isso que Jesus garantiu para a gente que aconteceria quando a gente estivesse vivendo num mundo ditoso, onde o bem prevalece ao mal. Então, enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, a gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para corrigir. E a gente só consegue ser feliz se a gente reconhecer o que a gente precisa corrigir e se esforçar todos os dias de nossas vidas para a gente ser melhor do que foi até ontem. Todo dia a gente acorda e tem uma oportunidade abençoada de escrever uma história diferente no livro das nossas almas. Que a gente errou, Deus não está deixando de amar ou querendo punir ninguém pelo que a gente já cometeu de erro para trás, não. Deus ama a gente incondicionalmente porque Ele sabe do nosso potencial para o bem. A gente foi criado com a essência divina em nosso coração, porque todos nós vamos chegar à angelitude. Pode levar o tempo que for, mas nós vamos. Pode reencarnar quantas vezes for necessário, mas nós vamos aprender. Porque Deus nos ama, a gente vai aprender porque é lei de progresso. Não é porque eu estou falando que eu sou legal, não. É porque Ele quer e a vontade dele é soberana. Então todos nós vamos atingir esse patamar. Só que a gente precisa, né, aproveitar bem as oportunidades que a gente tem. Então era isso que eu queria transmitir hoje, né? Foi de improviso. A gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Hã? Gratidão. A gratidão é minha. Eu que agradeço o carinho.